Na verdade, o cristão precisa viver com essa esperança. Eu penso que no dia em que eu não acreditar mais, eu vou fazer outra coisa da minha vida, sabe? Então, eu tenho tanta esperança, não nesse mundo, não nessa terra. Eu tenho esperança porque há novas almas chegando. Cada nascimento nos anuncia uma nova alma sendo entregue aos nossos cuidados. Então, enquanto tiver criança nascendo, há esperança, haverá esperança para a educação, porque a criança vai ter que ser educada. E, né, a gente está com uma queda brusca na natalidade. Em vários lugares do mundo. O Brasil também está dentro desse painel, né? Mas ainda há uma natalidade. E eu penso o seguinte, Deus não parou de nos entregar às próximas gerações. Nós estamos... Eu não sei se as pessoas se dão conta da gravidade disso. Nós estamos... Vou até anotar isso aí que é forte. Nós estamos recebendo nas nossas mãos as próximas gerações. Isso é um poder, gente, absurdo. Você é pai, eu sou mãe. Receber um filho na mão é um poder. Você tem um poder na sua mão, sabe? Eu, literalmente, quando me tornei mãe, me senti ultra mega power poderosa. Eu falei, caramba, eu tenho uma menina para me modelar. E Deus ainda me deu uma menina. Eu falei, caramba, ela vai olhar para mim. Eu vou ser muito importante. Na verdade, até 3 anos de idade, nós somos o mundo de uma criança. Você é o mundo de uma criança de até 3 anos. E é a fase que muitas vezes o pai e a mãe não quer a criança, acha chato, porque é muito trabalhoso, porque tua vida tá parada em função daquela criança, ela não tem tanta autonomia. Só que são os 3 anos que Deus dá pra gente ser o mundo de um ser humano. Se a gente entendesse o poder que há nisso, haveria os primeiros 1000 dias das crianças, que são super importantes, os psicólogos, psiquiatras, pedagogos, tem livros escritos. Os primeiros 1000 dias de um ser humano determinam uma série de coisas do resto das nossas vidas. Então, sobretudo nós, mães, se nós entendêssemos o poder que reside nos primeiros 1000 dias dessa vidinha que chegou às nossas mãos, a gente estudaria sobre educação todos os dias, porque seria um desespero nosso. Então, assim, o que eu vejo hoje, sabe, é que os pais estão atrasados. Existe um delay na preocupação dos pais. Eles estão deixando para se preocupar, muitas vezes, quando a primeira década de vida de uma pessoa já passou. Muitas vezes, quando os primeiros 1000 dias já passaram-se. Ou quando observa algum comportamento numa criança já um pouco mais velha. Ou quando já não tem como prevenir, só remediar. Sim. Então, assim, se nós trouxermos aos pais, jovens pais, né? Aqueles pais novatos, a consciência de que a preocupação começa no dia em que o beta-HCG dá positivo. A preocupação começa nesse dia? Com certeza. Então, se a gente consegue conscientizar, pelo menos os cristãos, acerca do poder que reside nisso, da responsabilidade, né? De que o caráter e a personalidade de um outro ser humano depende do nosso caráter bem formado, da nossa personalidade bem fortalecida e estruturada para passar adiante o que nós somos. No dia que a gente entende isso, a gente tem esperança de uma educação melhor. E existem pais já fazendo um bom trabalho. Legal. Né? Concordo que existe muito uma ideia também de terceirização, de achar que a educação é a escola que dá, ou que certos princípios quem vai ensinar é a escola, e não... Eu acho que muitas vezes os pais, como ela bem colocou, não têm ideia da sua capacidade. Eles acham que eu não posso ensinar uma criança porque eu não sou um professor. Quem sabe ensinar é a Lorena porque ela é professora. Mas o pai, ele consegue ensinar coisas, ou deve ensinar coisas que a escola não tem capacidade de ensinar. A lógica do mundo é o homeschooling. Quem ensinou Jesus? Exatamente. Jesus ia para o templo, né? A gente não tem muito registro bíblico oficial de uma infância de Cristo, né? Tem um livro escrito por um papa acerca da vida de Cristo na infância, a gente sabe como é que é. Mas assim, Jesus veio para a Terra e ele teve um pai e uma mãe de carne e osso. E ele teve os primeiros 1000 dias dele. Então assim, Deus colocou o seu único filho para passar por um processo de fases educacionais. E incumbiu uma mulher de fazer esse cuidado. Um homem que morreu cedo de fazer esse cuidado.
E Jesus teve mestres durante a formação dele no templo. Mas a base de uma pessoa é dada em casa. Isso nunca vai mudar, gente. Porque, por exemplo, por mais que eu coloque uma criança de 1 ano e meio na escola, eu vou ter que fazer um trabalho com essa criança em casa. O que ocorre hoje é que, sim, existe uma cultura de terceirização. Isso não se dá só com a criança. Nós somos sobretudo no Brasil, nós somos um povo que tem empregada doméstica fixa. Coisa que em outros países até ricos isso não existe. Verdade. Então, a terceirização é uma lógica que, por exemplo, o pessoal de esquerda diz que é uma lógica que advém do período escravocrata. A gente está acostumado a ter um escravo. Percebe? Eu não vejo assim. Eu vejo que a terceirização é uma lógica humana. Adão, quando chamado por Deus, culpou Eva. Terceirizou a culpa. Não sou eu. Passou adiante. Então, assim, é do ser humano a fuga. As responsabilidades. É do ser humano, né? Qual é a nossa luta? A nossa luta é permanecer responsável, pelo filho que a gente colocou no mundo. E isso não inclui só comida, alimentação, vestuário ou emocional. Isso inclui intelectualidade. Então, assim, a mãe que não entende que uma criança de 6 meses precisa ser estimulada... Por exemplo, uma coisa que eu falei certa vez no meu Instagram, que certas mães já de criança grande ficaram assim, meu Deus, é isso mesmo, eu não sabia disso. Como tu tem um filho e não sabe disso. A criança não nasce enxergando bem, por exemplo, né? A visão é um dos últimos sentidos que a criança vai desenvolver. E a gente precisa ajudar. A ciência está mostrando que a gente precisa ajudar a criança. Hoje tem mecanismo para você trabalhar alto contraste, ajudar a visão a se desenvolver. Coisa que com a audição não é igual. A visão, a fala são artificializadas. A gente precisa ensinar o ser humano a falar. Ensinar o ser humano. Aí já joga uma tela. Não, aí ela não sabe disso. Ela tá grávida, ela não sabe disso. Aí ela ganha essa criança de presente e ela não sabe o que fazer com esse presente. Aí joga uma tela do tamanho total. Tem criança de 1 mês vendo polegadas. tela, gente. Adoece. A tela, comprovadamente, adoece o cérebro humano. Então, ai meu Deus, essa epidemia de coisas. Tá, tem fatores genéticos, tem fatores epigenéticos, mas tem um fator que é óbvio. Não precisa de muita pesquisa. Né? Então, essa falta de capacitação é falta de vontade. Eu vejo assim, eu não consigo ver um pai e uma mãe que não se inteiram de um assunto não culpados. Porque você recebeu um filho. Você é o responsável por essa criança. Então, você tem que ser proativo, não dá para ser passivo. Né? Então, o pai não sabe ensinar. Gente, hoje a gente tem um universo de cursos à disposição para ensinar a gente até a montar o que a gente quiser. Aí para a lua, se a gente quiser, tem curso, se duvidar. E aí dizer para mim que você não sabe ensinar uma criança a fazer a apurar a coordenação motora dela, que é isso que uma criança precisa na infância, é desenvolver bem a fala, desenvolver bem a audição, desenvolver a coordenação motora, a lateralidade. Não sabe fazer isso? Não sabe colocar uma criança para fazer atividade simples, rolar, andar em linha reta? Precisa de faculdade para isso. Então, ou a gente está num nível de estupidez absurda, ou a gente tem pais e mães preguiçosos com fuga de responsabilidades. Ou ambas as coisas. Verdade. E esse é mais um episódio no oferecimento de Volaritech, a nossa patrocinadora master e oficial do seu podcast Leva Up. Volaritech, @Volaritech. Toda a linha de Apple, Xiaomi, Logitech, JBL. Atendimento em todo o Brasil. Lorena, você fala sobre terceirização e uma coisa que me ocorre outro dia eu conversando com um amigo e ele falando assim, surpreso, né, criticando, obviamente, que uma das grandes escolas aqui da cidade foi demandada pelos pais para uma reunião. Os pais que pediram a reunião. E aí, qual foi o objeto da reunião, Matheus? Naquele determinado ano, o ano letivo dessa escola acabaria dia 5 de dezembro. E os pais falaram, não, 5 de dezembro é muito cedo para o meu filho ficar em casa o dia todo. Deem um jeito aí de esticar o ano letivo até pelo menos 15 ou 20 de dezembro para ele não ter que ficar em casa desde 5 de dezembro. Se vira com esse menino aí que eu que não vou cuidar dele. Então é triste ver isso, né? É triste.
Mas você falou algo, Lorena, que eu até anotei aqui, Deus não parou de nos entregar às próximas gerações. E aqui eu penso que há um chamado para a igreja. Há uma convocação. Você usou uma palavra que eu gosto muito. Eu fui convocada para uma missão, eu e o Antônio. Para quem não sabe, a Lorena hoje tem essa escola. O preparatório, produção textual, não tem mais? Tem. Eu estava até explicando em off aqui. A gente era um curso de redação. Isso. Aí viramos um cursinho com Isso. todas as matérias. Isso. E agora somos Escola Alfa 2. Mas- Com um cursinho dentro, porque a gente não pôde largar os nossos alunos. A gente já vinha com um grupo de alunos que estavam se preparando para o vestibular. Um curso de redação, que foi o nosso primeiro Isso. empreendimento. Está tudo agora dentro da sombrinha do guarda-chuva da escola. Então, você aí que conhece alguém que precisa de produção textual, você que conhece alguém que está nessa fase de pré-ENEM, ou que voltou a estudar, se preparar para o vestibular, procure aí Alfa 2, lá no Instagram. Alfa mesmo, ALFA e o número 2. Tá lá no Instagram, uma logo amarela com azul. É inconfundível. Lorena, mas voltando aqui, essa convocação também é para a igreja. Eu percebo que nós conversávamos aqui ainda há pouco, a nossa igreja tem um programa de uma preocupação com o ensino muito forte, né? Já há algumas décadas, a nossa apóstola Alessandra, ela é pedagoga de formação, então ela traz toda essa preocupação desde as bases da igreja. E temos toda uma rede de ensino, pedagogas e professoras que pensam ali os nossos materiais e cursos. Mas eu percebo, Lorena, que a igreja do Senhor, ela se excluiu ou foi excluída desse debate. Né? Foi excluída. Foi excluída desse Sim. debate. E por ter sido excluída desse debate educacional, fora da igreja, não estou dizendo dentro da igreja. Minha pergunta aqui é o papel da igreja, de nós cristãos, vou tirar a igreja, porque a igreja parece aquele ambiente, aquelas paredes. Sim. O papel do cristão na educação fora da igreja. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, porque nós fomos excluídos enquanto cristãos. Só que nós fomos excluídos, mas depois nos conformamos com isso. Aí eu falo, então tá bom, a educação não é pra gente. E para complementar, se a gente for ver na história da igreja, na história principalmente dos grandes avivamentos, a gente vê que houve um impacto na educação dos países. Um dos primeiros pontos a serem impactados. Sim. Assim, Lorena, eu quero para você dizer para os nossos ouvintes aqui, que são cristãos. Eu não sou professor, mas você tem um papel. Uhum. Qual seria esse papel da igreja? No mínimo de suportar, estruturalmente falando, quem tem a vocação de ensinar. Então, assim, só um pouco de contextualização histórica. Muita gente não entende, né? Mas a educação era da igreja católica. A igreja protestante surge num contexto aí já de 1000 e tantos anos depois de Cristo. Até nós chegarmos a essa Idade Média, a gente teve mais de 1000 anos de educação cristã. Já parou para pensar nisso? A igreja primitiva educava. Ela educava, ela tinha uma maior preocupação, principalmente porque eles estavam num contexto de paganismo. Não que nós hoje não estejamos, mas eles estavam num contexto imersos numa realidade pagã, 100% pagã, e a igreja era perseguida. Então a igreja via na educação uma forma de sobrevivência. Ela sabia, ela tinha consciência de que ou ela educava os seus filhos, ou ela ia sucumbir. Aquele lance de meu povo perece por falta de conhecimento é um fato. O ser humano sem conhecimento apodrece, se não por dentro, por fora, né? Então, a igreja, depois da reforma, ela ganha um outro status de educadora, né? Com Lutero, porque Lutero ele é um incentivador da escola, só que ele faz isso de uma maneira que depois é desvirtuada. Então, inicialmente, qual era a ideia? Nós precisamos educar todo mundo para que todo mundo tenha leitura e interpretação das escrituras. Exato. A teologia era a mãe da educação. Até meados de 1700, a teologia era a mãe da educação. Não existia uma escola sem religião. Isso era impensável. Não existia não falar de Deus na escola. Era a lógica. É porque eu preciso compreender Deus que eu estudo. Percebe o nível de degradação? A gente foi disso, em quantos séculos? Para
Deus está proibido nas escolas. Então, literalmente, Deus foi tirado das escolas. Ali, com a criação da escola pública na Prússia, um paísinho pequenininho que virou Alemanha, foi anexado ali depois da Segunda Guerra, a escola pública surgiu para tirar das mãos da igreja uma função educadora e transferir para as mãos do Estado essa função de educar. Então, a escola pública, quando ela surge destituindo a igreja do seu papel primordial de ensino. E isso, gente, até hoje a gente sofre, porque depois disso você teve o iluminismo, o liberalismo entrando. E aí a igreja degringolou juntamente com a sociedade. A igreja nunca mais conseguiu retomar, né, o seu papel de protagonista na educação das gerações. Então, historicamente falando, a igreja foi tirada, porque foi artificial. Mas, Lorena, Lutero fez isso? Não. Lutero lutou para que todo mundo tivesse ensino. Exato. O que fizeram com essa ideia é outra história. E aí você tem uma igreja que se conformou, porque, vamos combinar, dá trabalho ter uma escola. Então, assim, se eu posso não ter, eu vou não ter. Eu vou investir no meu templo. Eu vou investir em missões. Eu vou investir em mídia. Então, a igreja, quando a gente vê que é tirado dela esse peso de educar, ela vai substituindo isso por outras frentes e ela investe. Você teve investimento em missões, a igreja está investindo há séculos em muita coisa. Em educação, não. A gente teve uma paralisia da igreja. Cara, se a gente para pensar, Harvard, Yale, Oxford, surgiram de igrejas. Exatamente. Eram igrejas que entendiam a importância de seus pastores e de seus reverendos serem grandes homens de leitura. Para hoje, você ter igrejas nas quais os membros colocam seus filhos em escolas que celebram Halloween. Olha, é um buraco negro. Assim, é muito abissal a diferença dessa igreja que ainda existia para a igreja que nós temos hoje, conformada em colocar o seu filho numa escola que nega a existência de Cristo, nega o criacionismo. Percebe? Então, a gente, de fato, hoje tem uma missão muito mais pesada, muito mais difícil, que é trazer uma contracultura para dentro da igreja, para que em cada igreja, o lema da reforma seja reavivado. Cada igreja, uma escola. Não se abre igreja sem abrir escola.